senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhores deputados. Primeiro, gostaria de deixar registrado que me sinto honrado. Eu não preciso disso. Eu me sinto honrado de poder colaborar com o mérito dessa CPI. Por outro lado, deveria me sentir feliz, mas na verdade não me sinto feliz, porque nosso grupo de trabalho acabou tendo contato com muitos desses aposentados que foram vítimas. Muitos desses 6 milhões de aposentados que foram vítimas dessa fraude sórdida, né? E nada, por mais que eles recebam o dinheiro de volta, por mais que essa CPI tenha o sucesso completo de eliminar a possibilidade desse absurdo, e no final, creio que os senhores vão entender porque eu digo absurdo de fraude, ter acontecido por tanto tempo, mais de 15 anos, ninguém vai devolver para esses aposentados o sofrimento que eles passaram. Ambec, Sebap e Umbras, perfeito? Esse modelo que eu vou explicar, deixar bem claro isso aqui, ele funciona para todos os sindicatos e para todas as associações. Todos. Só mudam os personagens. O que não muda é a vítima, o aposentado. Sempre é o mesmo. Olá. Hoje a gente preparou uma análise bem a fundo de um assunto que, olha, tá dando o que falar. São alegações de um esquema bilionário de fraudes. E o alvo? Benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Tudo veio à tona com mais força depois de um depoimento, assim, bem impactante numa comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI do INSS. A nossa conversa aqui vai se basear no material sobre o depoimento do advogado Eli Cohen. Ele afirma ter feito investigações por conta própria e formalizou as denúncias lá em 2023. Então a ideia é tentar entender a dimensão disso tudo, quem são os supostos envolvidos, o que já está sendo feito. Vamos então examinar isso juntos. Bom, para a gente começar a situar a coisa toda, o depoimento do Eli Cohen foi transmitido ao vivo pela CPMI, né? Com o senador Carlos Viana na presidência e o deputado Alfredo Gaspar como relator. Cohen escreveu um cenário que, segundo ele, já acontece, olha, desde 2005. Ele fala de descontos não autorizados, falsificação de documentos, uso indevido de dados. E o foco principal da denúncia dele, assim, o centro da coisa, são sindicatos e associações. Muitas delas ele até chamou de fachada. Exato. E o modus operandi que ele detalhou é bem preocupante, viu? Segundo Cohen, essas entidades, de alguma forma, conseguiram acesso ilegal a dados confidenciais dos segurados do INSS. Tipo, nome, CPF, conta bancária? Isso. Com essas informações em mãos, elas criariam o que ele chamou de filiações fantasmas, ou seja, registravam o aposentado, o pensionista, como se fosse um associado, mas sem a pessoa nem sonhar com isso, sem consentimento nenhum. Nossa! Pois é. E a partir daí, começavam a fazer descontos mensais, automáticos, direto na folha de pagamento do benefício da pessoa. É um mecanismo que, nas palavras do próprio Cohen lá no depoimento, e ele foi bem enfático, só funciona roubando. Quer dizer, a base de tudo seria a falsificação em massa. Roubando dados e provavelmente assinaturas, né? Exatamente. E ele também levantou a suspeita de que pode ter tido alguma conivência, talvez de agentes públicos, para facilitar esse acesso aos dados ou, sei lá, para fazer vista grossa para a coisa toda. Um ponto que ele destacou bastante é que essa prática teria, assim, se intensificado muito depois de 2017. Lembra que foi quando acabou a contribuição sindical obrigatória? Lembro, sim. Então, segundo Cohen, isso levou algumas dessas entidades a procurar novas formas de ganhar dinheiro, né? E uma das maneiras que teriam encontrado foi justamente essa:
criar pacotes de benefícios falsos só para ter uma justificativa para descontar no contra-cheque dos segurados. Peraí, quer dizer que a pessoa não só não pediu para ser filiada, como também não recebia nada em troca dessa associação ou sindicato? Nenhum benefício real. Pela denúncia dele, era exatamente isso. Eram descontos por serviços ou algum tipo de representação que, na prática, não existia para a maioria dessas vítimas. Por isso o termo de fachada, né? Elas existiriam basicamente para executar esse esquema de descontos sem oferecer uma contrapartida de verdade para os supostos membros. E quando a gente começa a olhar os números que ele trouxe para o depoimento, a coisa fica ainda mais séria. Sim, ele não ficou só na descrição geral. Ele citou associações que seriam ligadas a um empresário, um tal de Maurício Camisotti, uma delas, a Ambec. Ele disse que sozinha teria mais de 500 mil desses associados fantasmas e que isso gerava uma receita mensal de 20 milhões de reais só com esses descontos supostamente indevidos. 20 milhões por mês, só de uma entidade. E mencionou outras também, a Unsbras e o Sebap. O cálculo dele é que juntas, essas entidades ligadas a esse empresário teriam movimentado, olha só, perto de 1 bilhão de reais e atingido cerca de 1 milhão de pessoas. É chocante. É um volume realmente impressionante. E o perfil das vítimas que ele aponta torna tudo ainda mais grave, né? A denúncia sugere que os alvos preferenciais seriam idosos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Justamente os mais vulneráveis. Exato. Grupos que muitas vezes têm menos acesso à informação, talvez menos familiaridade com a burocracia toda, ou até menos condição de ficar conferindo o compra-cheque todo mês e contestar um débito que não reconhecem. Isso sugere, assim, uma exploração muito calculada da vulnerabilidade. O que, se for comprovado, torna o esquema todo ainda mais perverso. É terrível pensar nisso. E não parou nessas associações, né? O depoimento também mirou em peixes maiores, digamos assim. Sindicatos grandes. Sim, ele foi para cima de entidades sindicais de peso também. A Contage, por exemplo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, foi citada como uma movimentação que ele considera suspeita de 4,1 bilhões de reais em descontos no período que ele analisou. 4 bilhões? Nossa! É muito dinheiro. E outras confederações e sindicatos também apareceram na fala dele, como a COBAP, que é a Confederação Brasileira de Aposentados Pensionistas e Idosos, a Contrafetraf, ligada à agricultura familiar, e o Sindinap. Sindinap? Esse nome não me é estranho. Pois é, o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos. Este chamou bastante atenção porque é ligado ao José Ferreira da Silva, mais conhecido como Frei Chico, que é irmão do presidente Lula. Essa ligação política certamente adiciona uma camada extra de complexidade, né? Para investigação, para repercussão. Com certeza. E os números totais que o Cohen apresentou são de cair o queixo, viu? Somando diferentes siglas sindicais que parecem interligadas, ele mencionou Sindiap, Sintap, Sindinap. Ele calcula que o valor total de descontos que ele classifica como irregulares, isso entre 2019 e 2024, chegaria a 11 bilhões e 1 milhão de reais. 11 bilhões de reais. 11 bilhões. Isso teria afetado, segundo ele, cerca de 9 milhões de beneficiários do INSS, e o prejuízo direto para essas pessoas, o rombo no bolso delas, seria estimado em 6,3 bilhões. Quando a gente junta todas essas peças que ele apresentou, as acusações pintam o quadro de algo que pode ser sistêmico, sabe? Muito maior do que só alguns casos isolados de fraude. 11 bilhões. É difícil até visualizar um valor desses saindo do bolso de aposentado, de pensionista. E como é que algo dessa magnitude seria operacionalizado? Ele deu detalhes de como essa estrutura funcionaria por trás dos panos. O primeiro núcleo, segundo ele, atuaria em Brasília e seria formado por lobistas. Ele até citou nomes, né? Sim, lembro de você ter mencionado. Antônio Carlos Camilo Antunes, que teria o apelido de Careca do INSS, e o Márcio Alaor,
conhecido como Papa do Consignado. A função desse pessoal em Brasília seria, supostamente, influenciar as regras internas do próprio INSS e também da Dataprev, que é a empresa de tecnologia da Previdência, para facilitar o cadastro dessas filiações fantasmas e a inclusão dos descontos automáticos lá na folha de pagamento. Para aí, influenciar as regras? Como assim? Que tipo de influência? Olha, a ideia que a denúncia traz é que eles buscariam criar brechas, sabe? Ou talvez procedimentos que permitissem que essas associações e sindicatos conveniados incluíssem os descontos de forma massiva, talvez com menos checagens, menos validações do que seria o ideal, o seguro. Entendi. Seria um núcleo abrindo as portas em Brasília. Isso. E o segundo núcleo do esquema ficaria dentro das próprias associações e sindicatos. Seria quem executa a fraude na ponta, digamos assim. Como a gente falou, venderiam serviços que não existiriam na prática, só para ter uma justificativa formal para o desconto aparecer lá no benefício. Entendi. Um grupo facilitando e outro executando. E ele mencionou mais algum tipo de participante nesse esquema todo? Além dos lobistas e das entidades? Sim, mencionou. E aqui a coisa fica ainda mais complexa. Cohen também apontou o dedo para bancos. Ele citou especificamente o BMG, o Master e o PicPay. PicPay? O do grupo JF da JBS. Esse mesmo. Segundo a denúncia dele, esses bancos teriam um papel crucial ao operar o sistema de empréstimos consignados. Aqueles que são descontados direto na folha, né? Muitas vezes sem autorização real do beneficiário. Ah, então a conexão seria com os empréstimos consignados também. Parece que sim, ele chegou a mencionar postagens em redes sociais que foram citadas na fonte que a gente analisou, que descreviam isso como a maior fraude do mundo, fazendo uma ligação entre os descontos indevidos das associações e a facilitação de empréstimos que as pessoas não pediram. Nossa Senhora! Então, além do desconto da mensalidade fantasma, ainda podia ter um empréstimo consignado sendo empurrado para a pessoa sem ela nem saber. Os bancos na operacionalização financeira que viabilizava parte desse esquema. Essa descrição toda de uma estrutura tão organizada, com lobistas supostamente alterando regras internas, bancos facilitando operações, levanta questionamentos muito sérios sobre a integridade dos sistemas, né? E sobre a eficácia da fiscalização dentro da Previdência Social. A pergunta que não quer calar é: que controles existiam e por que eles teriam falhado de forma tão espetacular, segundo essa denúncia? E tem mais um elemento que adiciona uma tensão enorme a tudo isso, né? O Cohen relatou ter sofrido ameaças e até insinuações de suborno para ele parar com as investigações. Exato, ele formalizou a denúncia na Polícia Civil de São Paulo em abril de 2023 e o caso depois foi encaminhado para a Polícia Federal, que é quem investiga crimes federais, né? Essa menção a ameaças e tentativas de suborno não pode ser ignorada de jeito nenhum. Com certeza não. Isso adiciona uma camada de risco pessoal para o denunciante e, claro, reforça a gravidade das acusações. Se as alegações forem verdadeiras, isso indicaria que os envolvidos estariam dispostos a ir bem longe para proteger esse suposto esquema. Diante de um depoimento tão explosivo, com acusações tão graves, nomes na mesa, era de se esperar uma reação forte, né? E a CPMI parece que agiu rápido, não foi? Foi sim. A resposta da comissão foi quase imediata. O relator, o deputado Alfredo Gaspar, ele encaminhou um pedido de prisão preventiva de 21 pessoas. 21 pessoas? 21. O pedido foi para o Ministério da Justiça e para o STF, o Supremo Tribunal Federal. E essa lista inclui os nomes que o Cohen citou, como o empresário Maurício Camisotti, os supostos lobistas Antunes, o Careca do INSS e o Alaor, o Papa do Consignado. E ex-dirigentes do INSS também, né? Sim, até ex-dirigentes do próprio INSS, como o André Paulo Félix Fidelis e o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Pedido de prisão preventiva logo depois do depoimento. Isso é forte, mostra que levaram a sério. É uma medida bem drástica, né? Mostra o peso que a CPMI deu às palavras do Cohen. E o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, apoiou publicamente esse pedido. Ele também cobrou o bloqueio de bens das entidades e das pessoas citadas.
Chegou a dizer que passou da hora de colocar os principais envolvidos na cadeia. E a questão das ameaças ao Cohen? A CPMI também agiu nisso. Aprovaram um pedido de proteção policial via Polícia Federal para ele e para a família dele, justamente por causa dessas ameaças que ele relatou ter recebido. Então, pelo menos nessa reação inicial, a CPMI está demonstrando que não tá para brincadeira, que está levando as denúncias muito a sério. O que mais eles planejam fazer a partir de agora? Olha, a comissão indicou que pretende manter um ritmo intenso de trabalho, eles planejam se reunir com frequência, querem solicitar dados sobre visitas de lobistas ao Congresso Nacional para tentar comprovar essa atuação de bastidores que o Cohen falou e também convocar ex-ministros da Previdência Social para prestar esclarecimentos. É importante lembrar o contexto, né? Essa CPMI foi instalada em agosto, com prazo inicial de 180 dias. Ela não surgiu do nada. Ela é, em parte, um desdobramento da Operação Sem Desconto. Ah, aquela operação da PF e da CGU? Essa mesma, a Controladoria Geral da União. Essa operação já vinha desde 2015 identificando falhas e fraudes ligadas a esses descontos indevidos no INSS. A CPMI vem para aprofundar a investigação, mas agora no âmbito político e legislativo, né? Entendi. Então já existia uma investigação oficial rolando sobre o tema. Sim, a operação Sem Desconto já estava em andamento. E tem outro ponto relevante. Em julho, antes mesmo desse depoimento do Cohen na CPMI, o governo editou uma medida provisória destinando 3,3 bilhões para ressarcir vítimas desses descontos irregulares. 3 bilhões para ressarcimento. Isso é bastante. É um valor considerável. No entanto, o Cohen, lá no depoimento dele, pediu mais. Ele quer a restituição integral de tudo que foi descontado indevidamente e, claro, punições severas para os responsáveis. Faz sentido ele pedir a restituição completa. E sobre aquela questão de apoio político que ele mencionou, alguma coisa mais concreta? Então, ele levantou suspeitas sobre um possível suporte político para o esquema, né? Chegou a dizer que o esquema teria ramificações em todos os poderes. Mencionou até a presença de deputados em festas de um grupo empresarial que estaria ligado ao esquema. Mas é importante dizer, ele mesmo ressalvou que não tinha provas concretas sobre esse envolvimento político direto. Era mais uma desconfiança baseada no que ele observou, sabe? Entendi. E como é que essa história toda repercutiu fora da CPMI? Nas redes sociais, na política, imagino que tenha causado um barulho danado. Causou e como? Especialmente nas redes sociais, foi um rebuliço. O material que a gente analisou menciona muitos perfis destacando uma suposta impunidade de algumas entidades citadas, como a Contage e o Sindinap. Impunidade em que sentido? Circulavam alegações, por exemplo, de que a AGU, Advocacia Geral da União, estaria sendo, digamos, leniente ou que haveria algum tipo de acordo para proteger aliados do governo. Coisas que circulam como acusação, né, mas sem uma comprovação apresentada ali nas fontes. Outros usuários pegaram o gancho para criticar todo o sistema de crédito consignado. Teve gente até fazendo ligações, segundo a fonte, com organizações criminosas como o PCC, embora essas conexões mais amplas não façam parte da denúncia formal do Cohen em si. É comum que nesses casos surjam muitas teorias e acusações paralelas, né? E no campo político mais tradicional, como ficou a divisão? Apoiadores do governo versus oposição. Exatamente o cenário polarizado que a gente vê na política brasileira hoje em dia. A fonte descreve bem isso. De um lado, a oposição usando o caso para criticar o governo, falando em suposta omissão ou até proteção a aliados, questionando a atuação do Judiciário, do Ministério Público. Do outro lado, a base governista argumentando que, olha, essas fraudes não são de agora, que é um problema crônico que vem de várias gestões desde o governo Dilma, passando por Temer, Bolsonaro, até o governo atual. E argumentam que o governo atual está, na verdade, agindo para coibir essas fraudes, como demonstrariam a MP do ressarcimento e a própria operação da PF e da CGU, que já vinha acontecendo. Então a briga é sobre quem é o culpado e se as ações atuais são suficientes ou só para inglês ver. Basicamente isso. É um debate complexo. E o próprio relator da CPMI, o Alfredo Gaspar, que é de oposição, fez um comentário interessante que a fonte cita. Ele disse algo tipo:
a gente precisa medir se as nossas divergências ideológicas vão atrapalhar a busca da verdade. Uma fala importante, né? Sem dúvida. Mostra que existe uma consciência, pelo menos ali, de que a politização excessiva pode acabar prejudicando a investigação em si. No fundo, o que todas essas denúncias e a repercussão deixam claro é a enorme vulnerabilidade de um sistema que lida com os benefícios de quase 40 milhões de segurados. É um universo gigantesco de gente e de dinheiro, né? O que, infelizmente, o torna um alvo muito atraente para fraudadores. Pois é. Depois de analisar todo esse material na CPMI do INSS, fica muito claro que a gente está diante de acusações extremamente sérias, com potencial de ser um dos maiores esquemas de fraude já descobertos no país, isso se for comprovado, claro. A gente viu a descrição detalhada desse suposto esquema, o possível papel central de sindicatos e associações, os nomes de pessoas e empresas que foram envolvidas, as reações imediatas da CPMI com pedidos de prisão e proteção para o denunciante e toda a repercussão política e social que isso gerou. É, sem dúvida nenhuma, uma investigação que está só começando e que promete ainda muitos capítulos pela frente. Sem dúvida alguma. O depoimento do Cohen jogou uma luz muito forte sobre alegações contundentes, né, a respeito da fragilidade dos controles internos da Previdência e também da possibilidade de influências indevidas operando para explorar justamente essas brechas. É um sistema vital para milhões de brasileiros, especialmente os mais vulneráveis. E essas denúncias, claro, abalam a confiança nesse sistema. A investigação criminal, a responsabilização dos culpados, isso é fundamental, óbvio. Mas, para além disso, esse material todo nos deixa com uma reflexão importante, que meio que permeia toda essa discussão. Qual seria essa reflexão? Olha, considerando a escala e a complexidade do esquema que o Cohen alegou, manipulação de regras, participação de vários tipos de entidades e talvez até conivência interna, que tipo de mudanças sistêmicas seriam realmente necessárias? Não estou falando só de remendo, sabe? Mas de mudanças estruturais mesmo, para tentar blindar a Previdência contra golpes dessa magnitude no futuro. Como é que a gente garante, ao mesmo tempo, que os benefícios cheguem de forma ágil, sem muita complicação para quem realmente tem direito, mas sem criar barreiras que sejam intransponíveis? É um equilíbrio difícil de achar. Extremamente difícil, mas essencial. É algo para a gente manter em mente enquanto acompanha os próximos passos dessa CPMI e de todas as investigações que estão correndo. Uma questão crucial, de fato, como proteger sem engessar demais, como fiscalizar sem inviabilizar o acesso. Bom, continuaremos de olho nessa história. Obrigada por nos acompanhar nesta análise detalhada.